Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes do livro Computer Science and Overview, explorando o capítulo 3. Seguindo a lógica do livro, que vai do concreto para o abstrato, vamos desvendar a força invisível que organiza toda a bagunça dentro das nossas máquinas, o sistema operacional. É uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito, né? A gente está lá ouvindo música, escrevendo um texto com várias abas abertas no navegador e ainda chega a notificação de calendário. Como é que pode uma máquina só dar conta dessa avalanche de tarefas, tudo junto, sem entrar em colapso? Pois é, esse cenário aí é o nosso dia a dia. Mas, de vez em quando, a gente sabe que essa harmonia toda quebra. O computador fica lento, um programa simplesmente congela, a ventoinha começa a fazer um barulhão. Por trás dessa experiência que parece tão fluida, está rolando uma batalha constante por recursos. E é exatamente aí que a genialidade do nosso tema de hoje aparece. Para essa confusão digital não virar um caos total, toda a máquina precisa de um maestro. Alguém que rege a orquestra garantindo que cada instrumento toque na hora certa. E esse maestro, como já deu para perceber, é o sistema operacional. Pensa assim, o sistema operacional, ou SO, é como se fosse o gerente geral do computador. Ele não é um aplicativo que a gente abre e usa diretamente. Ele é o software base que gerencia tudo. Processador, memória, disco. Ele é a ponte que conecta o que a gente quer fazer com o que as peças físicas da máquina realmente fazem. E aqui está o pulo do gato. A principal função dele é coordenar. Cada programa que está aberto está ali competindo por um pedacinho da atenção do processador para um espaço na memória. Sem o SO para organizar a fila, seria uma anarquia total. Ele que impõe as regras para tudo funcionar direitinho. Então, vamos ver o primeiro grande truque que o SO faz: gerenciar a memória. Como é que ele consegue criar essa sensação de que a gente tem um espaço de trabalho quase infinito, mesmo sabendo que não tem? A memória RAM, bom, é ali que o trabalho pesado acontece. Ela é super rápido, o que é ótimo. Só que ela é como uma bancada de trabalho. O espaço é limitado. Dá para colocar algumas ferramentas ali, mas se a gente tentar entulhar coisa demais, vira uma bagunça e nada funciona direito. Agora, o interessante aqui é justamente esse contraste. A RAM é a nossa bancada pequena e veloz. Já o disco de armazenamento, o HD ou SSD, é como se fosse um galpão, uma biblioteca enorme. Tem muito espaço, mas é bem mais lento para ir lá buscar alguma coisa. A grande questão é: como usar a velocidade da bancada com o espaço gigante do galpão? E a solução do SO para isso é, sinceramente, uma das ideias mais geniais da computação: a memória virtual. Ele cria uma ilusão, um espaço de trabalho fictício que parece ser gigantesco, muito maior do que a memória RAM de verdade. É como se o gerente dissesse: pode trabalhar à vontade, não se preocupa com o espaço na bancada que eu resolvo. E como ele faz essa mágica? De um jeito simples e brilhante ao mesmo tempo. Ele vai lá no galpão lento, o disco, pega um pedaço dele e o trata como se fosse uma extensão da bancada rápida. O resultado é que para os programas parece que existem gigabytes e mais gigabytes de memória de trabalho ali, prontinha para usar. E esse truque todo tem um nome: paginação. Funciona mais ou menos assim. Quando um programa precisa de uma informação que não está na bancada, na RAM, o SO entra em ação, tipo um assistente super ágil. Ele corre até o galpão, o disco, encontra a página de informação certa e traz ela para a bancada. Para fazer isso, ele talvez precise tirar outra coisa que não está sendo usada para abrir espaço. E tudo isso acontece milhares de vezes por segundo sem que a gente nem perceba. Beleza, então já vimos que o SO domina a arte de gerenciar a memória. Mas a máquina tem outros recursos que são muito disputados: impressora, arquivos. Sem uma boa coordenação, a gente teria um belo de um congestionamento. Vamos ver como o SO evita esse congestionamento digital. O maior perigo aqui se chama deadlock, ou impasse. É uma situação que simplesmente paralisa tudo. Imagina que um programa A precisa de um recurso que o programa B está usando. Só que, ao mesmo tempo, o programa B precisa de outra coisa que o programa A está segurando. Nenhum dos dois abre mão e o resultado? Tudo parado, o computador congela. E para entender isso, não tem analogia melhor. É exatamente como um cruzamento onde todo mundo espera o outro passar. O resultado é óbvio: ninguém sai do lugar. Esse é o tipo de pesadelo que o sistema operacional foi criado para evitar a todo custo. Olha, para quem gosta de entender os detalhes, o deadlock só acontece se 3 condições bem específicas ocorrerem juntas. Primeiro, os programas disputam algo que não dá para dividir, como uma impressora. Segundo, um programa segura um recurso para si enquanto está pedindo o outro.
E terceiro, se forma um círculo vicioso onde um espera pelo outro, que espera pelo outro, e assim por diante. O trabalho do SO é quebrar pelo menos uma dessas condições para nada travar. Uma das saídas mais espertas para isso é uma técnica chamada spooling. O exemplo da impressora é perfeito. Uma impressora, por natureza, não pode ser compartilhada. Mas, de novo, o SO cria uma ilusão para a gente. Como? Ele intercepta todos os pedidos de impressão, salva os arquivos numa fila lá no disco e vai mandando para a impressora um de cada vez, bem organizadinho. E aqui nesse quadro a gente vê bem a diferença. Sem o SO seria o caos, pedaços de vários documentos tentando ser impressos ao mesmo tempo, ia dar erro na certa. Com o spooling, a gente tem ordem. O SO cria uma fila e para cada programa parece que ele tem acesso total e imediato à impressora. É mais uma ilusão poderosa e muito útil. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a imagem completa começa a aparecer. O sistema operacional não é só mais um programa. Ele é, de fato, o coordenador mestre, o maestro que faz a computação moderna ser o que ela é. Então, da próxima vez que um monte de janelas e programas estiverem funcionando ao mesmo tempo, tudo lisinho, vale lembrar. Isso não é mágica. É o resultado de um trabalho de coordenação incrivelmente complexo e inteligente acontecendo o tempo todo, nos bastidores. Então, para resumir a ópera, claro que o SO está lá para executar nossos comandos, mas os papéis mais geniais dele são esses que a gente viu aqui. Criar a ilusão de memória infinita com a paginação e evitar o congestionamento com técnicas como o spooling. E essa frase, olha, ela resume a filosofia toda de um jeito perfeito. O sistema operacional é um mestre da ilusão. Ele pega recursos que são limitados e exclusivos e os transforma em algo que parece abundante e disponível para todo mundo. É isso que cria uma experiência de uso tão produtiva e harmoniosa. E tudo isso nos leva a pensar no futuro, né? Com a internet das coisas, inteligência artificial, computação na nuvem, o trabalho de coordenação está ficando cada vez mais complexo. É um desafio que as próximas gerações de sistemas operacionais vão ter que encarar. Qual será o próximo grande truque, a próxima ilusão genial que eles vão precisar inventar? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!